Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Serra Grande no YouTube. Meu nome é Elvio Rezende, sou sommelier de cervejas e estamos aqui para bater papo sobre esse universo maravilhoso das cervejas artesanais e especiais. No nosso primeiro vídeo a gente deu aqui uma dica de literatura para você que está iniciando, ou mesmo que quer conhecer, se aprofundar um pouco mais sobre o universo das cervejas artesanais. Hoje nós vamos falar sobre um dos insumos na produção, um dos 4 insumos mais importantes na produção de cerveja. Qualquer cerveja básica, qualquer receita básica, você vai encontrar malte de cevada, lúpulo, levedura e obviamente água. O malte de cevada ele é muito importante em 3 aspectos da produção de cerveja. Primeiro, coloração da cerveja. Então a definição de cor, se ela vai ser amarelo claro, amarelo intenso, avermelhada, cobreado, marrom, preta, ou se ela vai ter toques avermelhados, tudo isso é definido pela minha composição de maltes. Quando eu penso especificamente também na construção de sabor, aquela parte adocicada, sabores como toffee, caramelo, cereais, a gente fala casca de pão, sabores tostados, café, cacau, chocolate amargo, chocolate mais suave, todas essas características também vêm do malte de cevada. E outro papel importante do malte de cevada é fornecer o açúcar para o processo de fermentação. Então o açúcar que é produzido pelo grão de cevada, o processo que passa a gente chama processo de malteação, que é pegar o grão de cevada cru, passar por um processo de metificação e ali a planta começa a germinar, o grão está rico em açúcar e esse açúcar vai ser a matéria-prima básica para o processo de fermentação alcoólica. Então, a definição também de uma graduação alcoólica passa pela quantidade de cevada, quantidade de malte de cevada que eu tenho na minha receita. Então, um exemplo muito clássico, as Barley Wines. As Barley Wines, quando você tem uma intensidade, você tem uma carga de malte muito maior na receita do que uma cerveja tradicional, por exemplo, uma Pale Ale. Então, esses 3 pontos são muito importantes para você entender a função do malte de cevada na construção da cerveja. E aí, até as pessoas sempre me perguntam, uma pergunta que está muito em evidência agora, por exemplo, a Brahma duplo malte. Esse duplo malte, ele é sinônimo de qualidade? Eu já respondo de bate-pronto para você. Não. Isso é marketing da grande cervejaria, que sempre usa essas termologias. Isso é uma estratégia de marketing, né? Então, quando eu gero um nome como esse, duplo malte, ele quer trazer um significado de qualidade. E isso é apenas, não somente o bom marketing da grande cervejaria. Para você ter uma ideia, basicamente, 90% dos estilos produzidos nas cervejarias artesanais são duplo, triplo ou até, às vezes, você tem um blend de 4 tipos de maltes. Então isso não define que a cerveja vai ser boa, isso não dá aumento de qualidade. É aquela mesma questão que a gente sempre falou sobre cerveja 100% malte de cevada. Isso também não significa que a cerveja vai ser excepcional. Tá? É óbvio que cereais como a cevada são muito mais nobres na produção de cerveja do que milho, do que arroz. Mas a gente eu já citei em alguns vídeos lá no meu canal do Instagram, por exemplo, que algumas grandes cervejas que a gente fala que tem reconhecidamente qualidades incríveis, às vezes utilizam arroz, utilizam milho em partes na sua receita. Isso não significa que o 100% malte de cevada ou utilizar 2 tipos de maltes vai trazer uma cerveja espetacular. Tá? Então isso é apenas marketing. Então, e a avaliação da Brahma do duplo malte é justamente isso. É uma cerveja que foi feita para atender uma demanda de público que gosta de uma cerveja mais adocicada. Não é nem uma cerveja, vamos dizer assim, bem feita. É uma cerveja que tem falta característica, falta personalidade. Mas se você não experimentou, experimente. É sempre importante a gente não ter nenhum tipo de preconceito com relação a degustar cervejas, né? A gente precisa, inclusive, entender qual é a proposta, mas a Brahma duplo malte realmente, em termos de proposta, pode ser até buscando um tipo de consumidor, mas a execução realmente não ficou nada agradável. Tá? Eu vou dar uma dica aqui no final, para você que quer conhecer o que o malte, a capacidade que o malte tem em dar características sensoriais para a cerveja. Eu já até citei aqui,
você degustar uma cerveja do estilo Barley Wine. Barley Wine, barley, cevada, wine, vinho, é o vinho de cevada. Esse estilo nasceu no Reino Unido, na Inglaterra, e ele está ligado justamente ao desejo que os ingleses, principalmente a realeza inglesa, tinha de degustar vinhos, né? Eles eram grandes consumidores dos vinhos franceses, mas Inglaterra e França viviam em guerra, né? E quando isso acontecia, não era moralmente muito legal comprar vinho do inimigo, e também havia dificuldade, porque estando em guerra, os franceses não iam abastecer a realeza inglesa. Então eles pediram aos cervejeiros ingleses, que têm uma tradição de produção de cerveja muito grande, de fazer uma receita muito parecida com os vinhos, que lembrasse o vinho, através de cereais, poder produzir uma bebida parecida com vinho. E realmente o resultado foi maravilhoso. A gente fala que Barley Wine realmente é uma obra-prima da cervejaria, e tem muitas características parecidas com o vinho mesmo. Alguns estilos, inclusive quando tem a maturação em barris de carvalho, principalmente os carvalhos franceses, trazem características vinificadas, né? E é muito interessante. Se você não degustou essa cerveja do estilo Barley Wine, fica aí como dica para que você possa entender. Há vários estilos, outros estilos que o malte é predominante no sabor, né? Se a gente pegar na escola alemã, inclusive, vários deles, vou te dar um estilo aqui, Rauchbier, que é a cerveja de malte defumado. Então a grande estrela é o malte defumado. Se você pegar cervejas do estilo Bock, Doppelbock, o malte é a grande estrela também. Mas eu convido você a fazer a degustação de uma Barley Wine, que é sempre uma experiência sensorial incrível. Hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui e saboreie sempre boas cervejas. Abraço!